E aí, pessoal, aqui é o professor Anderson mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Na verdade, nós vamos mais rever os últimos passos das últimas matérias para poder dar continuidade a ela. Então, nós vamos rever agora um pouco sobre sistemas para a gente poder seguir em frente para a próxima matéria. Então, a gente vai fazer uma revisão rapidazinha aqui de sistemas. Então, essa semana é mais ou menos a gente trabalhando o conteúdo que foi trabalhado com vocês nas últimas semanas. Vamos resolver todos os exercícios, né? Tentar resolver todos os exercícios da apostila do livro de vocês. Quando a gente resolver todo o livro, a gente pode então seguir para a próxima parte, para a próxima matéria. Tá? Então vamos aqui, vem comigo, vamos dar uma olhada, tá? No que realmente falta. Então, como eu disse, a gente vai finalizar sistemas de equações de primeiro grau. Bem, no sistema de equações de primeiro grau, nós vimos dois métodos. Primeiro, o método da adição e depois o método da substituição. Na verdade, até que a substituição veio primeiro em relação à adição. Mas os dois métodos são bem simples de se entender e aí a gente pode utilizar qualquer um dos dois para resolver qualquer tipo de sistema de equações com duas incógnitas. Então, se eu tenho um sistema de equações com duas incógnitas, eu posso tanto resolver pelo método da adição quanto pelo método da substituição. Tá? Vamos olhar aqui, então, dois exemplos, dois probleminhas, e a gente vai ver o método, né? Só o método da adição nós vamos trabalhar aqui, mas não que o método da substituição não seja possível, ele é, só que vamos só ver aqui o método da adição nos dois. E vamos ver também um pouco de gráfico e entender como é que se comporta, então, cada situação. Vamos interpretar o problema, resolver o problema e vamos também ver aí como é que ficaria o gráfico desse sistema. Então, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: o perímetro de um retângulo é 200 centímetros. Então, o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados, é de 200 centímetros. Sabendo-se que uma das dimensões excede a outra em 30, determine-as. Então, olha só. Aqui eu botei um retângulo, tá? A gente tem ali o comprimento e a largura, né? Então, a gente sabe que se a gente somar todos os lados desse triângulo, vai ter que dar 200. E a gente sabe também que há uma diferença entre a largura e o comprimento de 30 centímetros. Então, a gente pode simplesmente montar este sistema. Ah, mas professor, por que 2x mais 2y igual a 200? Por que 2? Porque eu tenho o x tanto na parte de baixo, né, quanto na parte de cima. O y tanto num lado quanto no outro. Então, se eu for somar para calcular o perímetro, eu vou somar x de cima e x de baixo. Vou somar os dois x. O y de um lado e o y do outro, vou somá-los também. E aí, quando eu somo todos esses, eu vou ter o meu perímetro, que é de 200 centímetros. E como eu havia dito, a diferença entre um e o outro é de 30 centímetros. Então, a gente pode ali simplesmente montar esse sistema. Ah, mas professor, eu vi o seguinte, eu vi que x é igual a y mais 30. Eu posso fazer isso? Pode. Se você fizer isso, você simplesmente vai utilizar pelo método da substituição. Como aqui eu vi que a diferença deles era justamente 30, eu vou fazer pelo método da adição. Ah, mas professor, como é que eu faço pelo método da adição aqui então? Para resolver pelo método da adição, eu vou ter que cortar uma das incógnitas. E para isso, eu vou ter que multiplicar uma das equações por algum valor. Nesse caso aqui, basta cortar o y, mas para cortar o y, eu tenho que multiplicá-lo por 2. Ah, mas professor, por que você vai cortar o y? Porque o y já está negativo. Então, eu só vou ter que multiplicar toda a equação de baixo por 2. Quando eu multiplico toda a equação de baixo por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter esse novo sistema aqui, onde a equação de baixo vai ficar 2x menos 2y igual a 60. Ah, mas professor, e se eu quisesse cortar o x? Aí, se você quisesse cortar o x, você tem que multiplicar toda a equação de baixo por menos 2, para poder trocar o sinal do x e eles se anularem. Bem, então aqui nesse caso eu vou anular o y. Então, eu vou cortar o y, 2y de cima com menos 2y de baixo, vai zerar o y. E aí eu vou poder somar x mais x, que vai dar 4x, e 200 mais 60, que vai dar 260. Então, eu vou ter esse sistema, ele gerou uma equação de primeiro grau, que é justamente 4x
menos 260. Bem, aí uma equação de primeiro grau vocês sabem resolver. Passa o 4 dividido em 260, vocês vão chegar aqui que x é igual a 65. Beleza, eu já achei uma das dimensões. Qual é a outra dimensão aqui, então? O que eu vou ter que fazer? Bem, eu vou pegar qualquer uma das equações e vou substituir agora o valor de x que eu achei. Peguei aqui a equação de baixo, x menos y, e x menos y é igual a 30, e substituir, no caso, 65. Então, você vai passar, no lugar do x, substituir o 65, você passa ele para o outro lado, vai ficar menos y igual a 30 menos 65. Lembrando que o y não pode ficar negativo, então multiplica todo mundo por menos 1. Vocês vão chegar que y é igual a 35. Então, eu consegui as duas dimensões. Então, eu consegui o comprimento e consegui a largura. X vai ser 65 e y vai ser 35. Se vocês não tiverem certeza, substituam esses valores nas duas equações do sistema e verifiquem se ambas vão dar 230. Uma vai dar 200 e outra vai dar 30, tá? Então, como é que ficaria, só para tirar a dúvida, esse nosso gráfico? Bem, o nosso gráfico seria justamente isso daqui. Eu vou ter uma reta, tá? Ela vai ser crescente, vai estar subindo ali, e a outra vai ser uma reta decrescente ali. Mas o importante é, elas se cruzam. E aonde que elas se cruzam? Elas se cruzam justamente no ponto 65 e 35. Então, a gente pode ver que no gráfico, no plano cartesiano, né, essas retas elas vão ter um ponto em comum, e esse ponto em comum são justamente os pontos que nós já havíamos calculado no sistema. Tá? Então, esse gráfico é pertinente ao sistema, e esse sistema é uma resposta do problema que a gente havia lido. Vamos ver mais um aqui, só para a gente poder entender e sanar essa dúvida melhor. Então, o outro problema nos diz o seguinte: Lana possui notas de 5 e de 10 reais. São 20 notas, que totalizam 140 reais. Quantas notas de cada valor? Então, esse problema ele traz o seguinte para a gente: eu não sei quantas notas de cada Lana tem. Eu só sei que no bolso dela só tem nota de 5 e de 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas grandezas e vou começar a estipular nomes para elas. Então, ó, x eu vou chamar a quantidade de notas de 5 e y eu vou chamar a quantidade de notas de 10. Então, ó, vou montar um sistema onde vão dar 20 notas. Então, x mais y tem que ser igual a 20. Ah, mas eu tenho um valor total, que é 140. Então, eu vou pegar a quantidade de notas de 5, já que vale 5 reais, vou multiplicar por 5. Vou pegar a quantidade de notas de 10, já que cada nota vale 10 reais, e vou multiplicar por 10. E aí eu gero, então, esse sistema com essas duas equações. Novamente aqui, para a gente poder resolver, eu vou resolver pelo método da adição. Então, eu vou multiplicar a de cima inteira por menos 5 e vai gerar o seguinte sistema. Como eu multipliquei x vezes menos 5, vai dar menos 5x. Como eu multipliquei y vezes menos 5, vai dar menos 5y. E como eu multipliquei 20 vezes menos 5, vai dar menos 100. E aí a gente pode simplesmente cortar o x dessa vez. Então, a gente vai cortar o x, eliminá-lo, e aí vai ficar só com y para poder trabalhar. Então, agora eu passo o 5 dividindo 40, então y vai ser 40 dividido por 5, vou gerar y igual a 8. Então, eu sei que então a Lana teria 8 notas de 10 reais. Agora, como é que eu sei a quantidade de notas que Lana tem de 5 reais? Para isso, eu vou pegar qualquer uma das equações. Tá? Nesse caso, eu vou pegar a primeira porque ela fica mais fácil. Então, vou pegar x mais y igual a 20, substituo o y. Né? Na verdade, eu vou primeiro passar aqui o y para o outro lado. Seria isso que eu faria se eu fosse fazer por substituição. Tá? E aí depois eu substituiria na segunda equação, mas nesse caso não vou precisar, porque eu já achei o valor de y. E aí o valor de y eu substituo, né, que é o 8. Logo eu vou ter 20 menos 8. Então, a quantidade de notas que eu tenho, né, que a Lana tem de 10 reais, é justamente 20 menos 8, que vai ser 12. Então, Lana tem 12 notas de 5 reais. E aí, eu também tenho o gráfico aqui montado e tenho justamente esse ponto de interceptação das duas retas. A gente vê ali a quantidade de notas de 5, a quantidade de notas de 10, e elas se tocam em um determinado ponto. E este ponto é justamente a quantidade de notas que ela tem de 5 e de 10. A gente pode ver ali que vai ser 12 e 8. Então,
o sistema ele pode ser resolvido através do gráfico. Se vocês montarem o gráfico e conseguirem achar esse ponto onde as duas retas se interceptam, você então consegue responder. Porém, é mais fácil a gente, através do sistema, responder todo o nosso problema. Então, montei o sistema, resolvi pelo método da adição ou pelo método da substituição, e aí a gente simplesmente acha o resultado final. Certo? Gente, a gente fica por aqui. Foi mais uma revisão, só para vocês não terem mais dúvidas nesse assunto, para a gente poder finalmente continuar seguindo para um próximo tópico. Certo? Então, bons estudos e até a próxima.